busca de mais comandos, acompanha comigo aí. O próximo comando que nós vamos ver agora é o pincel de estilo. Como sempre, ampliando aqui para que tu possa visualizar esse comando, pincel de estilo. Repetindo, observa o símbolo do botão, pincel de estilo. O que faz esse comando? O botão pincel de estilo, ali descrito com o símbolo do pincel, ele permite copiar a formatação de um texto e aplicar essa formatação em um outro texto aqui do documento. A ideia do pincel de estilo é essa, é copiar a formatação de um texto e aplicar essa mesma formatação em outro texto. Vamos experimentar isso na prática, no passo a passo, acompanha comigo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o nível do zoom. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou digitar três palavras, e vou alterar a formatação de uma delas. E depois vou aplicar essa mesma formatação em outras palavras, certo? Vamos fazer isso na prática então. Acompanha comigo aqui. Eu vou digitar aulas, vamos dar Enter aqui, digitar cursos, e aqui embaixo vamos digitar mouse. Vamos só fazer mais uma aqui, ó, mais uma digitação. Vamos colocar aqui embaixo de mouse caneta. Então agora eu tenho 4 palavras digitadas aqui no meu texto. Vou selecionar a palavra aulas e para selecionar uma palavra, tu pode aplicar um duplo clique nessa palavra com o botão esquerdo do mouse. Duplo clique na palavra, seleciona ela. Vamos fazer um teste, ó. Duplo clique aqui na palavra aulas, acabei de selecionar essa palavra, certo? E com essa palavra selecionada, eu vou alterar algumas das suas formatações. Por exemplo, eu vou aplicar o negrito, que aqui no BR Office Writer deixa a fonte mais espessa, observa ali o negrito, e a tecla de atalho para esse comando negrito é o Ctrl mais B de bold. Agora eu vou aplicar o itálico, que deixa inclinado, tecla de atalho Ctrl I de itálico, e vou aplicar também o sublinhado, tecla de atalho Ctrl U de underline. Então, o negrito itálico sublinhado, Ctrl B de bold, o Ctrl I de itálico e o Ctrl U de underline para o sublinhado. E aí a palavra aulas ficou de fato com uma formatação diferente das outras, porque ela ficou com negrito itálico sublinhado e as outras palavras aqui no meu texto, como tu pode observar, não estão com a formatação negrito itálico sublinhado. Pois bem, eu quero agora aplicar esta mesma formatação da palavra aulas automaticamente em outras palavras no meu documento. Por exemplo, quero aplicar esta formatação da palavra aulas na palavra mouse. Para isso eu posso usar o pincel de estilo, porque o pincel de estilo ele não copia o texto, mas ele copia a formatação desse texto e aplica essa mesma formatação em outras posições textuais. Vamos ver passo a passo como a gente consegue fazer isso. Então vamos lá. Acompanha comigo. Eu vou primeiro selecionar a palavra aulas aqui com duplo clique. Vou aplicar um clique no botão pincel de estilo. E agora eu vou clicar sobre a palavra mouse. Percebe que a palavra mouse também ficou aqui com negrito itálico sublinhado, assim como a palavra aulas. Porque o pincel de estilo, ele não copiou o texto, mas ele copiou a formatação negrito itálico sublinhado e aplicou nesse texto. Por isso que a gente diz, o pincel de estilo não é utilizado para copiar o texto em si. Ele é utilizado para copiar a formatação de um determinado texto e aplicar essa mesma formatação em uma outra posição textual, como foi o caso aqui da palavra mouse. Essa é a função do botão pincel de estilo, certo? Outro ponto importante que eu gosto de destacar, se tu aplicar um clique no pincel de estilo, ele aplica a formatação e perde a ação. Se tu quiser aplicar a formatação de novo, teria que novamente clicar no botão pincel de estilo. Mas se tu aplicar um duplo clique no botão pincel de estilo, um duplo clique, ele aplica a formatação e mantém a ação do pincel para que tu continue aplicando essa mesma formatação em outras posições textuais. Vamos testar um pouquinho isso na prática? A história do duplo clique no botão pincel de estilo? Então vamos de novo lá. Deixa eu deixar o texto como estava antes, ó. Aulas, cursos, mouse, caneta. Vamos até digitar mais uma palavra aqui, ó. Vamos colocar copo. Vamos colocar aqui também mesa. Bem, então tenho várias palavras digitadas aqui nesse meu texto. Vamos diminuir um pouquinho aqui o nível do zoom. Várias palavras digitadas no meu texto. Aulas, cursos, mouse, caneta, copo, mesa. Eu agora vou selecionar com duplo clique a palavra aulas. Vou clicar
ali no botão pincel de estilo, só que em vez de clicar só uma vez no botão pincel de estilo, não, eu vou aplicar um duplo clique no botão pincel de estilo. Atenção, em vez de um clique, duplo clique no pincel de estilo, porque aí eu vou aplicar a formatação e ele vai manter a ação do botão pincel de estilo para que eu continue aplicando essa formatação. Então vamos ver na prática isso, ó. Deixa eu diminuir aqui o nível do zoom. Duplo clique agora no pincel de estilo. Apliquei duplo clique. Cliquei sobre a palavra mouse e cliquei também sobre a palavra copo. E cliquei também sobre a palavra mesa. Percebe que agora eu consegui aplicar essa mesma formatação em vários textos, em várias posições textuais no meu documento. Porque a ideia do duplo clique no botão pincel de estilo é essa. Tu aplica a formatação e mantém a ação do pincel para continuar aplicando essa mesma formatação em outras posições textuais. Essa é a ideia, porque se tu aplicar um clique só no pincel de estilo, ele aplica essa formatação e perde a ação do botão. Então, muito útil aí o que a gente acabou de demonstrar em relação ao botão pincel de estilo.